Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Universidade Isaac. Universidade Isaac é um projeto que conta com aulas semanais com conteúdo relevante, atual e focado para você, gestor do futuro. Não deixe de acessar o nosso site, que está no chat, e não fique de fora das próximas aulas. Eu sou Renata Gomes, atuo na área comercial do Isaac e estou aqui para ministrar junto com o Helder o momento dessa noite. Você já conhece o Isaac? Sabe qual é o propósito do Isaac, onde ele atua? Vou dar um spoiler para vocês. Você, gestor, está preocupado com a inadimplência da sua escola, emissão de boleto, cobrança aos pais? Deixe isso com a gente. Passe a não se preocupar mais e cuide apenas da parte da educação, que é o foco da maioria das escolas. Ao final, eu vou contar mais um pouquinho sobre o Isaac para vocês. Estamos aqui hoje muito felizes em receber gestores e gestoras escolares, todos online nesta noite, para conversarmos sobre um tema bastante pertinente: questões jurídicas nas escolas em tempos de pandemia. Quem aí não ouviu a pérola no início da pandemia, algum pai dizendo: é pandemia, aula remota, não vou pagar mensalidade, aula ensino híbrido, opa, vou ter de 50% de desconto, sendo que a escola está atuando, está de pé, as contas estão chegando, né? Então, com um tema tão relevante como esse, que faz todo sentido discutirmos, o Helder está aqui para nos contar nas questões legais o que é cabível ou não fazer. Mas antes de passar a palavra para o nosso palestrante, eu quero explicar rapidamente como será o nosso momento de aprendizado juntos. Durante toda a transmissão, fiquem à vontade para enviar as perguntas no nosso chat, movimente o nosso chat ao longo da aula, faremos a curadoria das perguntas mais recorrentes. Ao final, intermediaremos com o Helder as respostas, justamente para sanar a dúvida de vocês e clarear um pouco dessas questões que são muito pertinentes para as escolas e para todos nós. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Helder Nascimento, nosso especialista no tema. Dr. Helder? Olá, boa noite, Renata, boa noite a todos. Muito obrigado pela acolhida, pela gentileza, pela oportunidade do momento. E eu gostaria, assim, de trazer à reflexão a frase que está no site do Isaac, né? O futuro sem dor de cabeça. Essa frase pode nos iluminar nesta noite e nós queremos trazer algumas reflexões ligadas ao contexto educacional. Eu vou pedir licença para apresentar um slide, né, uns slides que vai conduzir o nosso pensamento também, e ao final nós teremos a oportunidade de interagir e eu deixarei de vê-los provavelmente na apresentação. Então, qualquer situação, por gentileza, podem interromper. Só explicando que nós vamos fazer a metodologia seguinte: nós vamos partir de um contexto geral, tá? E depois nós vamos afunilando por detalhe para o cotidiano da escola. Por isso que vamos procurar seguir essa linha de reflexão e a gente aproveitar bem o nosso tempo, porque ele é exíguo, né? O tempo nos combate fugindo. Bom, esse é o nome do nosso escritório, Helder Nascimento Advogados. Nós estamos sediados em Fortaleza, mas atuamos no Brasil inteiro, temos unidades integradas em Brasília, Recife e também Belo Horizonte. Estamos voltados para essa questão do direito educacional e vamos discutir hoje as questões jurídicas nas escolas em tempos de pandemia. Nós temos uma vivência de alguns anos, alguma estrada já percorrida, no atendimento às entidades educacionais, especialmente junto às mantenedoras e entidades de educação e também de saúde, junto às gestões e às unidades filiadas dessas redes de ensino. E atuamos junto aos conselhos de gestão dessas instituições. Portanto, vamos procurar trazer para a nossa reflexão algumas questões que são estratégicas dentro de um contexto de um negócio, a partir de uma experiência e de reflexões junto com grupos que já têm 70, 80, 90, 100 anos, 123 anos, eu tenho cliente com 123 anos de atuação no segmento da educação, ou seja, instituições que passaram por tudo, viveram tudo e que esperam
tudo pela frente. Então, vamos tentar refletir e ver como podemos enfrentar essa questão da pandemia. Inicialmente, o contexto econômico da pandemia é um mote necessário para a gente refletir, né? Inegavelmente, nós estamos vivendo a maior crise sanitária do nosso século, né? E, por conta disso, a economia não andou. Nós temos um PIB negativo de 4,38% no ano passado, e que só teve um equivalente em 1990 e 1981. E aí a economia não andando, isso se reflete nas escolas, se reflete na inadimplência, se reflete na evasão, se reflete na satisfação dos professores e na perspectiva de renovações por conta de convenção coletiva e database, né? De março a junho do ano passado, 4% dos empregos foram encerrados, o que provocou um desemprego de 1.600.000 pessoas. Considerando uma média familiar de 3 a 4 membros, nós calculamos aí uma estimativa de quantos milhões de brasileiros estão passando ou passaram por dificuldades muito grandes, não é, que estão ocorrendo até então. No terceiro trimestre foi um pouco mais aliviado, porque nós tivemos o auxílio emergencial, que foi no mês de abril. Além disso, nós vimos um cenário econômico complicado, com a bolsa caindo. Mas eu não aplico na bolsa, eu não estou voltado para isso. Mas isso influencia a circulação da riqueza no país. E a economia não conseguiu dar resposta satisfatória, apenas igualando algumas perdas ao final do período, e este ano já está com praticamente 10% de perdas acumuladas, né, nos investimentos em bolsa. Então, tudo isso é um sinal muito claro de que nós estamos vivendo um momento atípico, né? Em novembro, nós tivemos a segunda onda da pandemia, e em janeiro deste ano nós acompanhamos a questão da falta de oxigênio nos hospitais e a eclosão da nova cepa de Manaus, contaminando cada vez mais brasileiros e causando um problema muito grande. Isso aí tudo vai desembocar na escola, né? Nós tivemos também o PRONAMP, que foi um programa para auxiliar o pequeno e médio empresário brasileiro, e o BEM, que foi aquela medida do governo federal para manutenção do emprego e redução de salários. Mas veja só quantas medidas foram adotadas para tentar resgatar, ainda não foi suficiente para que a situação melhorasse satisfatoriamente. Então, nós temos hoje, podemos apontar que nós temos 4 elementos que vão impactar diretamente a escola, né, neste ano de 2021. Primeiro, nós temos uma retomada do auxílio do governo bem menor do que foi no passado. Então, nós teremos menos dinheiro girando na economia, menos injeção de recursos e, portanto, um quadro ainda complicado. Como se não bastasse isso, nós temos ainda a segunda onda da pandemia, que ainda vai demorar bastante tempo, porque o terceiro problema, que é uma vacinação ainda muito demorada, está afetando diretamente os investimentos nacionais e, portanto, a saúde financeira das famílias, e trazendo problemas jurídicos que estão desembocando no Poder Judiciário. Atrelado a esses 3 pontos, nós temos também o risco da inflação, que está crescendo significativamente. E vimos agora, na semana passada, o presidente francês Macron determinando em 3 semanas de fechamento das escolas, exatamente por conta da terceira onda da pandemia. Como o Brasil normalmente tem um delay de 3 a 4 meses em relação à Europa na evolução da pandemia, nós podemos projetar que daqui 3 ou 4 meses tenhamos talvez uma terceira onda, e que demorará também mais um tempo, e aí nós avançaremos possivelmente para 2022, ainda sob os efeitos da pandemia, e, portanto, isso impacta economicamente as empresas de educação, diretamente ou indiretamente, já que tudo concorre para a escola. Eu costumo dizer, eu tendo uma instituição muito grande, e eu digo para a gestora que aquilo ali é como uma prefeitura, ela é a prefeita, e ali você tem as secretarias, tem a população, tem a comunidade, tem a clientela, que é a cidadania composta pelos alunos, você tem as relações econômicas, você tem a fiscalização por parte do PROCON, do Ministério Público, por parte da sociedade, da imprensa, enfim, de todos os stakeholders que estão envolvidos no atendimento da instituição de ensino. Esse contexto econômico de pandemia se reflete tão forte na escola que as lições aprendidas em 2020 precisam
ser refletidas e avaliadas, porque algumas instituições conseguiram sobreviver bem à crise, algumas poucas, e outras não. E um dos fatores foi que aquela instituição que não tinha reservas econômicas ou financeiras, econômicas seria investimento patrimonial imobilizado que pudesse ter liquidez, ou investimentos financeiros, ou seja, moeda corrente, investimentos, para que ela pudesse sobreviver à crise econômica. Então, isso não ocorreu para muitas instituições. A inadimplência cresceu, nós temos um péssimo marco regulatório na educação, do ponto de vista das escolas, porque a gente meio que suporta a inadimplência até o final do ano, então precisa vir soluções interessantes, como a Isaac se propõe a ser, e é realmente uma solução muito interessante para instituições que sofrem com o problema da inadimplência. Então, esse momento todo nos encoraja a buscar algumas soluções, né? Um grande problema brasileiro, e aqui a gente vai entrar mais na parte jurídica, é que nós temos uma insegurança no contexto brasileiro, de maneira especial no contexto educacional. Por quê? Porque nós somos expostos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, à Lei Geral de Proteção de Dados, que eu quero focar também na nossa reflexão, que traz também os dados de proteção das crianças, adolescentes e também dados pessoais mais delicados ainda, mais refinados, são chamados dados pessoais sensíveis. Nós temos a exposição da sociedade, do Poder Judiciário, do Conselho de Educação, da Secretaria de Educação, do próprio Ministério da Educação, as relações tributárias envolvidas, as relações comerciais, relações contratuais com fornecedores, com professores, empregados e também com os alunos, pais e alunos. Então, tudo isso gera, muitas vezes, uma insegurança jurídica, porque a gente diz, mas não está tudo documentado, por que o juiz deu essa decisão dessa forma? Será que isso não foi verificado? Mas eu pactuei tudo com o empregado, porque agora o juiz diz que aquilo não está valendo. Então, muitas vezes, aquilo que é entendido como insegurança jurídica, na verdade, é uma dificuldade na abordagem das questões jurídicas por parte da instituição ao lidar com todos esses elementos que são envolvidos. E aí surge uma pergunta que, como diz o jargão, que não quer calar, quais são as soluções para os problemas que se relacionam da seguinte forma: PROCONs. Nós tivemos no Brasil, no contexto da pandemia, centenas de procedimentos por parte desse órgão de defesa do consumidor, chamando as escolas a apresentarem indevidamente a planilha de custos. Planilha de custos não é para ser apresentada, não há base legal para exigir que apresente planilha de custo para ninguém, a não ser para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, porque ela é informação estratégica. E os órgãos estão interpretando erroneamente que a planilha de custos tem que estar exposta. E aí, na questão das reduções de mensalidades escolares, diziam que a escola é que tinha que provar os seus investimentos, a sua redução de custos, o aumento de despesas ou prejuízos para poder negociar a redução de prestações escolares. Ora, isso não tem base legal. O que a lei diz é: o valor apurado das anuidades escolares deverá ser divulgado no local de fácil acesso ao público. Não diz que a planilha que chegou a esse cálculo tem que estar exposta, porque isso é estratégico. O seu concorrente, diretor ou diretora, vai ter acesso, se quiser, às suas informações mais confidenciais, que são de natureza íntima, a sua liquidez, ao seu custo operacional, etc. Isso não é razoável e não existe em lugar nenhum. Mas o PROCON tem tido esse entendimento, e aí a gente tem tido embates frequentes com eles com relação a esses pontos. Outro órgão também que nos acompanha muito de perto é o Ministério Público, especialmente aquele que age corretamente na proteção dos interesses sociais, dos interesses coletivos, da criança e do adolescente, e num bem fundamental que é inexcusável, que é o direito à educação. Então, muitas instituições foram chamadas, foram objeto foram indicadas, né, em inquéritos civis do Ministério Público, sem falar nas ações judiciais que decorreram de procedimentos. Então, isso virou um problema muito grande, e muitas instituições simplesmente dizem: o promotor está pedindo, está
recomendando, eu vou seguir. Eu não estou recomendando aqui desobediência civil, não é isso, até porque eu tenho máximo respeito ao Ministério Público, máximo mesmo, inclusive por questões até pessoais. Mas é preciso entender que direito é tese e antítese, é para chegar à síntese. Então, é preciso saber o seguinte: se o que está sendo pedido é razoável, eu tenho base legal, segurança jurídica para enfrentar aquilo que está sendo colocado. Se não tiver, eu tenho que entrar numa composição. O terceiro ponto que impactou muito as escolas foram decisões judiciais no Brasil inteiro, determinando reduções lineares de prestações escolares, 30%, 20%. Nós tivemos isso no Amazonas, tivemos isso no Piauí, tivemos isso no Ceará, tivemos isso em Alagoas, tivemos isso no Rio de Janeiro, que foi, inclusive, com legislações estaduais expondo sobre isso, e em outros estados também. Quando não havia a recomendação do PROCON do Ministério Público, nós tínhamos as ações judiciais e ações civis públicas, que são ações que atingem uma grande quantidade de consumidores e serão beneficiados. Qual é a impropriedade, a nosso ver, com todo respeito, a uma decisão judicial que dá um desconto linear? É não considerar o equilíbrio econômico-financeiro que deve haver na relação jurídica. Eu não posso arbitrar 30%. Por que 30% e não 50%, ou 20%, ou 10%, ou 5%? Qual é a base para que se possa estipular que 30% permite a continuidade do serviço educacional? Então, não há sentido nisso, né? E aí a gente tem que brigar com isso e buscar reformulação de decisões no tribunal, e muitas têm sido exitosas, graças a Deus. Então, essa é uma questão que tem que ser enfrentada realmente com muita disciplina, com muita coragem, com muita segurança jurídica. Nós tivemos também algumas legislações estaduais, Ceará, Rio de Janeiro, Pará, Maranhão e Bahia, que me recorde aqui, essas assembleias legislativas aprovaram leis impondo descontos lineares nas prestações escolares. Ora, essas leis são inconstitucionais e foram assim reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Estado, a unidade federativa, não pode legislar sobre direito civil. Só quem pode legislar sobre direito civil e contratos é a União Federal. Então, elas foram consideradas inconstitucionais. Mas o problema é que, até que o Supremo reconsiderasse a lei inconstitucional, ela foi aplicada em muitos estados, nesses estados. E com a aplicação da lei, o desconto foi dado e as instituições não tiveram como recuperar o desconto concedido, sem mencionar a evasão escolar na educação, no ensino fundamental. Desculpa, na educação infantil. A evasão foi grande, porque o ensino não é obrigatório para essa etapa, né? Então, nós tivemos uma evasão escolar muito significativa, um crescimento de inadimplência, e os que ficaram beneficiados ainda pelas reduções de prestações escolares, fossem ações individuais, fossem ações coletivas, né? Então, isso foi um fator que atrapalhou bastante. Também, muitos diretores sofreram a pressão das famílias, né? Abaixo-assinados, redes sociais, pressões coletivas. Então, isso também tirou a paz de muitos gestores nesse momento. Sem falar que a gente não consegue aumentar o número de alunos durante o ano letivo. Então, normalmente, numa situação de normalidade, a gente não tem um incremento de número de alunos. E a gente teve uma evasão significativa. Então, a pressão das famílias foi outro fator. Relações trabalhistas, né? As relações trabalhistas também foram bastante impactadas, e a gente pode tocar nesse assunto mais adiante, por conta da questão da pandemia. Nós tivemos uma medida provisória tratando das relações de trabalho, que depois não foi aprovada. Nós tivemos uma série de dificuldades ligadas ao entendimento de como aplicar certos institutos em face da pandemia, que envolveu, por exemplo, o direito de imagem do professor, o teletrabalho, o direito de propriedade sobre o conteúdo produzido, onde é que o professor trabalha, se é em casa ou se ele pode ir para a escola, o ensino remoto como fica. Então, a gente percebe que soluções a gente poderia ter para isso. E aqui eu quero evocar uma situação de uma outra área do conhecimento. Eu queria trazer um exemplo da aviação, que me agrada muito. A aviação é uma das áreas mais seguras do mundo e tem alguns procedimentos padrões que são inegociáveis. Todo mundo, quando viaja ou viajava, né, sempre ouve aquela frase, aquelas orientações sobre
posição da cadeira, mesinha, uso de máscaras, etc. Agora, também com o contexto da pandemia, outras orientações. O piloto confere exaustivamente todo o avião, na chegada, na saída, uma equipe em terra também trabalha. E se Deus livre, acontece um acidente, todo mundo na empresa sabe o que fazer. Já existe aquele que vai falar com a imprensa, já existe aquele que vai tratar a parte psicológica de apoio aos familiares, a parte religiosa, a parte com as autoridades de investigação do acidente, aquela que vai apurar em sindicância interna o que aconteceu efetivamente com supostos ou necessários ou prováveis ou improváveis envolvidos no acidente, onde se deu a falha. Existe uma comissão de crise instalada na empresa, não é instaurada. Ela funciona permanentemente. E aí a gente está recomendando, e a nossa vivência é essa, que as escolas tenham já previamente instalado um comitê multidisciplinar de crise, porque o diretor, solitariamente, não consegue dar vazão a todos os problemas, e ele não pode compartilhar o problema apenas com aquele que lhe é mais empático ou simpático. Então, o que é um comitê multidisciplinar de crise numa escola? É um órgão sem personalidade jurídica que vai ter a direção, a área de departamentos de recursos humanos, a área financeira, a área contábil, a área jurídica, a área de marketing da instituição, e todas essas pessoas vão pensar estrategicamente e confidencialmente, ou seja, sob sigilo, o retrato financeiro da instituição. Então, vocês precisariam ter a planilha de custos já elaborada, ok, mas a planilha financeira poderia ser compartilhada com os mais próximos, para se analisar o índice de inadimplência, a situação econômica, a situação dos professores, a situação de funcionários, quem vai ser demitido, quem vai ser admitido, como é que vai ser feita a redução, enfim, analisar a questão sobre todos os lados. O que o marketing vai fazer aí? O marketing vai ser aquele elemento que vai verificar como produzir a mensagem que vai ser a resposta e se comunicar com todo mundo. Quem disser que não teve problema na pandemia por conta de uma comunicação eventualmente infeliz, vai ser uma exceção, porque os comunicados feitos, eles precisam ser alicerçados em segurança jurídica, porque os pais dizem, mas aqui está escrito assim, mas teve tal palavra. Então, o marketing pode trabalhar isso, o contábil pode ajudar no orçamento para o ano seguinte. Eu conheço instituições que não têm na mesa do gestor a planilha financeira, nem o orçamento até 2022. Não tem. Ou final, ou que seja até 2021, para a gente não ser tão exigente assim. Então, a planilha de orçamento, a planilha financeira, a planilha de custo, o marketing, a inadimplência, as variáveis que acontecem na escola precisam ser revistas, e as instituições que se saíram melhor nesse momento foram aquelas que trabalharam semanalmente com as suas comissões. Então, o comitê de crise multidisciplinar, ele é importante, e ele deverá, sugerimos, ser criado para ser trabalhado em 2021 ainda. Isso vai ajudar muito o gestor a aliviar a sua carga e, ao mesmo tempo, nós teremos visões multidisciplinares sobre o problema. Eu trouxe aqui uma reflexão de um livro que eu estou lendo, muito interessante, esse aqui, Ideias Rebeldes, e esse autor trouxe uma luz que confirmou o acerto da criação do Comitê Multidisciplinar de Crise. Ele disse lá, a rede geral de cérebros conectados é o que os teóricos da evolução Michael Muthukrishna e Joseph Ranch chamam de cérebro coletivo. Então, cérebro coletivo é a visão de pessoas que aparentemente não têm nada a ver a sua área de atuação com a do colega, mas que se complementam para dar mais velocidade, tranquilidade, segurança nas situações. Então, colocar o jurídico, o contador, a comunicação e todo mundo envolvido em torno do problema sob o compromisso de sigilo não atrapalha em nada, ao contrário, ajuda muito. É por isso que, nessa hora da crise, a gente vai identificar quem são os bons profissionais, né? Quem são aqueles que estão juntos e com a gestão e que se mostram fiéis ao compromisso assumido durante o seu vínculo empregatício ou de prestador de serviços, né?
Uma outra sugestão outro aspecto que a gente precisa considerar na segurança jurídica são os contratos. O contrato ele é essencial. E nós observamos que muitos contratos foram objeto de questionamento durante a pandemia, porque faltava contrato, a secretaria não... Aí é questão administrativa. A secretaria, muitas vezes, não informa o financeiro que o aluno está matriculado ou que ele saiu, ou tem uma cláusula contratual, ou o contrato não está assinado por quem deveria, ou faltam dados no contrato, a testemunha não assinou, ou a adesão eletrônica não se aperfeiçoou, ou, como eu já vi casos absurdos, né, que a própria... Bom, não vou trazer aqui a reflexão, porque não é cabível, né? Então, os contratos eles são um elemento importante. Mas que tipo de contrato a gente está falando? Primeiro, os contratos trabalhistas. Durante a pandemia, o teletrabalho se instaurou. E a instalação do teletrabalho ela trouxe algumas modificações nas relações habituais. Nós temos empregados de escolas que têm somente uma anotação na CTPS como contrato de trabalho. Outras instituições têm aquele contrato standard da relação trabalhista. Muitas vezes um modelo que foi utilizado para todas as situações. Quando, na verdade, um bom contrato de trabalho ele tem que ser um contrato que traga, a nosso ver, uma introdução, visão, missão, valores da instituição, aos quais o empregado toma ciência previamente e adere. Por exemplo, vamos imaginar que seja uma instituição católica. Com todo respeito, aqui não é que não adere a uma determinada religião. Mas ele tem que entender, no contrato de trabalho, que ele está entrando numa instituição que tem tal característica, seja ela militar, cívica, religiosa, etc. Então, é bom que isso esteja no contrato. As regras contratuais têm que estar muito claras na relação, no contrato, inclusive sigilo, Lei Geral de Proteção e Compartilhamento de Dados para o consentimento, o direito de uso da imagem do empregado, do professor, no teletrabalho. Já pararam para pensar nisso? Se o professor reclamar, por exemplo, que a imagem dele está sendo utilizada sem o consentimento dele, isso pode gerar um questionamento. Pode. O que isso vai dar, ainda não temos resposta, mas o direito de imagem. O conhecimento que o professor produz em casa ou na rotina do ensino normal, pertence a quem? Aquele material intelectual, aquele produto intelectual, pertence a ele ou eu posso replicar como um produto da instituição educacional? Então, as relações trabalhistas elas precisam estar muito claras e o contrato precisava ser aditado, todos os contratos de trabalho, depois que a medida provisória caiu, precisavam ser aditados para deixar claras as relações trabalhistas envolvendo o funcionário que está no regime de teletrabalho. Tá? Então, isso é importante. Outro aspecto interessante é a questão dos contratos de prestação de serviços educacionais. Não é clichê, não é proforme, não é standard, não é qualquer coisa menos importante o contrato de prestação de serviço. Ele tem que ser atualizado anualmente. Este ano, os contratos que não têm previsão da Lei Geral de Proteção de Dados estão expondo a instituição às sanções da LGPD. Que sanções são essas? Muitos falam que é 2% do faturamento por infração. Por infração, não é por quantidade de ocorrências. Mas a gente utiliza a imagem, e a gente vai falar disso daqui a pouco, dos alunos, dados sensíveis, impressões digitais, etc. Então, os contratos de prestação de serviços educacionais têm que estar adequados ao ensino remoto, ao ensino híbrido, ao ensino presencial. E tem que ter outras cláusulas salutares. Então, é preciso ter clareza na relação. O bom contrato é aquele que a gente faz e nunca mais precisa olhar para ele. Entretanto, se tratando de uma relação de consumo, quanto mais clareza, quanto mais obviedade a gente colocar, mais supostamente segura será a relação jurídica. Tá? Deixando claros todos os elementos que são importantes naquela realidade. Conheço escolas que, por razões A, B, C ou D, decidem copiar contrato de outra. Isso é um erro grave. Uma roupa feita para uma pessoa não pode servir para outra, tem que ter os ajustes. Então, é preciso ter um contrato que espelhe a realidade da instituição. Então, o contrato educacional é importante. Outro contrato que tem que ser levado em conta são os contratos com os fornecedores da instituição, adequando-os à LGPD ou prevendo a negociação de multas ou sanções contratuais, porque na pandemia nós tivemos a necessidade de fazer ajustes. Quem não negociou com um determinado credor?
Muitos contratos só se descobre depois que eles têm multas muito pesadas no momento em que a crise aparece. Porque o que acontece? Muitas vezes vai ser uma feira de educação, um evento, um simpósio. Aí se empolga lá com um programa, tal, e as pessoas já se comprometem sem ler o contrato. Então, é importante que o contrato também seja analisado para que se saiba exatamente o momento de fazer o rompimento dele, né, o desenlace. Ah, eu quero romper o contrato ano que vem, mas não deixe para avisar isso faltando um dia. Tem que planejar e olhar o contrato, como ele se dá. Então, muitas vezes o contrato não é analisado, e aí eu tenho que enfatizar que, juridicamente, ele precisa ser considerado para ele dar mais margem de proteção e segurança. Outra questão que nós tivemos muito séria durante a pandemia foi a legislação local. O Supremo Tribunal Federal entendeu que tanto o Estado quanto municípios no Brasil podem legislar, nesse momento de pandemia, estabelecer as condições sanitárias. Por isso que nós temos cada estado regulando a sua situação. Hoje, cada município, com seus decretos, com as suas especificidades, né, locais, para que a pandemia possa ser contida e possa dar salvaguarda. Lógico que há críticas, né, fundadas ou não, acerca da essencialidade de determinados serviços. Eu conheço um local em que um grupo de pais e alunos, né, se organiza de diversas escolas e diz que vai desmatricular os filhos, né? Isso é um impacto importante na educação, né? Embora não se possa fazer isso com ensino obrigatório, porque isso caracterizaria abandono intelectual, né, do genitor, né, em relação ao educando. Então, a legislação local, ela precisa ser analisada e interpretada, especialmente porque nós temos escolas, por exemplo, que fazem parte de redes e que têm localidades diferentes, com decretos municipais diferentes. E a solução dada para uma pode não servir para outra. A legislação local impactou no trabalho, por exemplo, tem lockdown em determinada cidade. O professor que não tem recursos tecnológicos em casa pode ir trabalhar na escola? É preciso que todo mundo fique em teletrabalho, mas acontece que eu tenho situações que não se permitem. O não atendimento ao público significa que ninguém vai estar dentro do estabelecimento. São questões que têm que ser analisadas de acordo com a legislação local. O cumprimento dos protocolos de saúde e segurança. Eu sei que as escolas foram certamente as que mais investiram nisso. Há escolas que gastaram R$ 1 milhão para poder ter um protocolo de segurança, de saúde e segurança em tempo de pandemia. E depois vem novos decretos que suspendem as atividades escolares, depois reabrem. Eu não estou tirando as razões nobilíssimas, nobres, necessárias para a questão de combate à pandemia. Mas o que eu estou querendo enfatizar é que tudo isso se reflete na escola. Ou não, faz-se um planejamento, e não estou dizendo que a gente tem que ser contra isso, mas que isso impacta a instituição, e se ela não estiver preparada através de planejamento, através de situações, ela não vai conseguir dar a volta por cima. Certa vez eu estava no fórum, há muitos anos, e eu fazia algumas audiências ligadas a conflitos contratuais. E eu parei para pensar e tive o seguinte insight: a maior parte dos conflitos na justiça decorrem de cumprimento ou descumprimento de obrigações. Casamentos que têm alegações de um lado e do outro, sócios de empresa, consumidores. Então, muitos daqueles contratos tinham cláusulas mal feitas, não eram suficientemente claras para resguardar a relação. Eu falei, olha, se a metade desses problemas aqui decorrem de contratos mal feitos, por que a gente não investe na prevenção dos problemas? E foi aí que a gente entendeu, cada vez de maneira, sabe aquele dia que internaliza de uma maneira mais profunda, a questão de que você deve trabalhar na prevenção, você deve ser o seu próprio fiscal. Eu não preciso que um fiscal do trabalho venha à minha empresa e aponte os meus erros. Eu posso fazer uma auditoria trabalhista e levantar quais são as circunstâncias de não conformidade. Ah, mas eu não pago tudo direitinho, né? Mas meus empregados não vão reclamar contra mim. Tudo bem, ele não vai reclamar, mas a viúva vai, o sindicato vai, o Ministério Público do Trabalho vai, né? O fiscal do trabalho pode
né, analisar a situação remotamente ou presencialmente. Então, nós temos uma série de fatores potenciais de crises financeiras futuras. Eu vou só fazer um breve parêntese aqui para dizer uma coisa. A gente vende serviço educacional, presta serviço educacional. É assim que a legislação, os órgãos do consumidor nos veem. Mas a gente poderia pensar também que eu posso ter no futuro um grande negócio a ser vendido, que é a própria instituição. E se ela não estiver devidamente com segurança jurídica, alicerçada, cuidada, organizada, sem passivos reais ou embutidos, ela não vai despertar interesse de ninguém. A avaliação, o valuation dela, será menor do que ela poderia alcançar. Então, a gente percebe a importância da devida diligência feita pela própria instituição em si mesma, ela se organizar, ela atuar juridicamente com todo o cuidado antes que a autoridade identifique. Então, antes que um agente externo venha e aponte o dedo para eventuais não conformidades, que eu o faça, que eu arrume a casa, que eu passe o pente fino e organize toda a instituição para que ela fique, como se diz por aí, redondinha, ou seja, arrumada. Então, isso é muito importante, porque a pandemia expôs as fragilidades de várias instituições por aí. Outra questão que a gente considera importante na pandemia, na realidade que a gente acompanha, é a comunicação na perspectiva jurídica. O maravilhoso trabalho que eu admiro, eu estava dizendo agora para a Manuela, a questão da comunicação e do marketing, ele precisa estar em conformidade com aquilo que realmente pode ser comunicado para que não se volte contra a gente, não se volte contra a escola. Então, sob a perspectiva jurídica, tudo tem que ser claro. Eu vou dar um exemplo aqui. Certa instituição, certa vez, disse: o primeiro lugar no vestibular vai ganhar uma bolsa, os 3 primeiros lugares vão ganhar uma bolsa. Só que ela não disse que eram os 3 primeiros lugares gerais, e ela tinha 20 e tantos cursos, 26, se não me engano. E os 26, os 3 primeiros lugares dos 26 cursos reivindicaram a bolsa perante o órgão de defesa do consumidor. E aí eles disseram, propaganda enganosa. Por quê? Não é que a instituição teve o dolo, o propósito de enganar ninguém, mas talvez uma palavra, uma reflexão, uma conotação jurídica, um asterisco que tenha faltado ali, expôs financeiramente a instituição. Então, a comunicação, no nosso entendimento, ela é um documento jurídico muito relevante, e ele deveria sempre passar pela análise jurídica, porque o que eu quero dizer não é necessariamente o que eu comunico, ou o que eu comunico não é necessariamente o que eu quis dizer. Então, é importante considerar isso sob o aspecto da gestão. Redes sociais também, elas são um elemento também muito importante, e elas são levadas em conta na comunicação. A comunicação feita aos empregados, o que eu coloco no e-mail, o horário que eu mando o e-mail, o horário que eu faço a cobrança no WhatsApp do empregado, né? Essa comunicação estratégica, ela tem que estar alinhada com uma segurança jurídica, ou seja, o que eu posso comunicar, o que eu não posso, a que horas, como, e o que pode ser dito e o que não é recomendável ser colocado no texto. Então, isso é outro elemento importante que tem que ser levado em conta nessa comissão, nesse comitê multidisciplinar. A comunicação com alunos. Em tempos normais, muitas vezes um comunicado gera mal entendimento. Então, no momento de pandemia, mais ainda. Então, a gente tem que ter clareza e, quando esse comitê se reunir, disser, nós vamos comunicar isso, que as versões de cada membro, que tem um olhar diferenciado, atue naquele texto também para que se possa produzir uma boa mensagem. Por que eu estou enfatizando algo tão óbvio? Porque isso aí tudo vira uma conta para pagar. Isso embute uma imagem que eu fico exposto numa cidade que fui chamado ao Ministério Público, isso embute uma multa, isso embute um processo, o custo de uma defesa, embute uma série de situações que podem ser evitadas com boas práticas. No fundo, gestão é boa prática. E aí a gente está dando sempre o enfoque jurídico das boas práticas, que esse é o nosso métier. A comunicação às famílias segue a mesma lógica de raciocínio, e a comunicação à sociedade também.
comunicamos, aí quando você põe na rede social, você está trazendo toda uma comunicação de exposição da sua estrutura. As pessoas entram na sua instituição pelo olhar da sua rede social. E aí o que eu comunico é muito importante. Outro ponto também que a gente quer chamar a atenção, que ninguém está prestando atenção, talvez, é a Lei Geral de Proteção de Dados. As pequenas e médias empresas, principalmente, não estão entendendo ainda a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela é essencialmente uma das mais importantes, talvez ela vai ter um impacto tão grande quanto o Código do Consumidor teve nos últimos 20 anos. Porque a Europa, de onde nós praticamente transcrevemos a legislação, né, da GDPR, General Data Protection Regulation, a legislação europeia, ela praticamente tem, a Europa tem 50 anos de história de proteção aos dados pessoais, e aqui no Brasil não tem experiência. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não é um trabalho circunscrito ao jurídico, ele envolve jurídico, ele envolve TI, ou seja, boas práticas, adequação às normas da ISO, da BNT, envolve sigilo, envolve contrato, relação com fornecedores, consentimento dos pais, base legal, envolve boas práticas, envolve mesa limpa, tela limpa, senha, equipamentos que você tenha da instituição que estejam sendo usados pelo empregado. Se o empregado perder aquele notebook que é da escola, o que acontece com as informações da escola? Hoje, o ladrão, o malfeitor, ele não invade pela janela, ele invade pela internet. E o prejuízo maior é o conteúdo, é o cyberconteúdo, não é a casca, não é equipamento. Você prefere perder o seu HD ou o seu computador? Seu HD na nuvem, né? Você prefere perder a máquina, porque o conteúdo está lá, são anos de trabalho acumulados. Então, você tem eu conheço um caso que eu acompanhei, de uma instituição que os hackers roubaram, invadiram, sequestraram todos os dados econômicos, financeiros, notas de aluno do sistema. E a gente foi descobrir que não se fazia backup. E olha que eu não estou falando de uma instituição pequena, estou falando de uma instituição de porte considerável. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não está tratando apenas de dados eletrônicos, de dados cibernéticos, ela está tratando também de mesa limpa, papel limpo. A gente chega a uma escola e identifica, às vezes, na mesa do coordenador, uma agenda com uma folha de papel ofício que salta de lá com o nome de várias pessoas. Né? Telefone, e-mail, grupo do WhatsApp. Hoje tem que ter uma proteção especial. Isso começa pelo contrato, e vai terminar na mudança de comportamento, de prática dos educadores e dos professores e da gestão através da política de segurança da informação de cada instituição. Então, a LGPD não é uma leizinha que não veio para ficar, e os órgãos vão fiscalizar. Eu imagino que no ano que vem, além de fiscalizarem lista de material escolar, além de fiscalizarem prestações escolares e planilha de custo, vão fiscalizar também a adequação do colégio à LGPD. E as multas serão pesadas, mas além da multa, a exposição da instituição, porque imagina que o teu empregado sabe que na sua instituição não tem segurança dos dados pessoais. Qual é a repercussão disso no contexto do cotidiano? Que a comunidade saiba que a instituição teve dados vazados. Não sei se os senhores estão acompanhando, mas as seguradoras hoje têm um seguro chamado CyberSeguro, onde ela securitiza todas as suas informações que estão na nuvem. Se Deus te livre e aconteça uma invasão, eles negociam com o hacker, eles ajudam a recuperar, eles indenizam financeiramente, e é um valor bem acessível. Eu não estou fazendo propaganda, eu estou só dizendo que são medidas adicionais de proteção e segurança. Eles testam, eles dizem para você, nós vamos testar a segurança da sua rede, nós vamos tentar invadir, mas você fica sabendo que eu vou tentar, vai ser dia tal, tal hora, para que testar a sua segurança. Então, são medidas importantes que a LGPD está trazendo. Não é uma leizinha, ela é muito importante, e na pandemia ela vai ser também em foco e não pode ser descuidada. Então, nos projetos de segurança e proteção de dados, a União faz a força. Eu preciso envolver na LGPD gestão, marketing, vendas, recursos humanos, comunicação, controle de documentos, qualidade, tecnologia, o jurídico. Todo mundo tem que estar envolvido em torno desse problema. Isso tem que partir do gestor. Eu sei que o gestor está com a cabeça cheia de problemas,
por conta da pandemia, das escolas de inadimplência, tem muitos problemas, a não ser, só não tem problema de inadimplência quem está com a Isaac, né? Mas os problemas que gravitam em torno na mente de um gestor não podem tirar o foco de que ele tem um negócio na mão que precisa ser bem conduzido, cada vez melhor. A gente está se aproximando agora do momento que a gente gostaria de dizer à Assembleia que fique à vontade para as perguntas. Se a gente souber responder, a gente vai fazê-lo, senão a gente pode depois encaminhar. Queria informar para vocês que essas são a nossa rede social, né? HNADV, o nosso LinkedIn, o contato, porque na eventualidade desse orador aqui não ter sido feliz na exposição de alguma ideia e houver necessidade de algum esclarecimento, a gente fará isso gentilmente, o atendimento a quem desejar conversar conosco, tá? Então, nós agradecemos pela atenção até o momento e vamos para a participação de todos. Obrigado. Obrigada, Helder. Obrigada por este momento. Pessoal, alguém tem algum questionamento específico a nos fazer? Você sabe, eu gostei muito da sua explanação da LGPD, viu? Não sabia que nós estávamos tão atrasados assim, nesse quesito. Achei que era novidade para o mundo inteiro. O Colégio Fênix gostou da palestra, muito esclarecedora. Ana Cláudia. Você sabe que essa questão jurídica, né, Helder? As escolas, por muito tempo, elas deixaram de lado a preocupação com pequenos termos, pequenos pontos. Então, veio a pandemia e a LGPD também, assim como muitos outros fatores, pegaram todo mundo desprevenido, né? Muitas escolas que não tinham essa segurança nos dados e que acabavam divulgando de forma inocente mesmo, acabavam divulgando os dados porque não tinha esse olhar. Olha, é muito comum nas escolas acontecer, só um microexemplo, né, que pode ser detectado na fiscalização. A professora, a secretaria recebe a visita da mãe e diz assim, eu queria a relação dos pais dos alunos para mandar um convite para o aniversário do Júnior, meu filho, 3 aninhos, vamos fazer um bolinho para ele. Isso aí não pode ser dado a ninguém. Número de celular, e-mail, telefone, contato. Ah, mas é para um convite de aniversário. Isso é vazamento de dado. Isso pode ser objeto de uma autuação, uma multa para a escola por conta disso, porque não se pode fornecer dado para ninguém. Ah, mas é inocente, sempre fiz, não tem maldade. Eu quero só convidar os amiguinhos, eles são amigos, ou são todos aqui da rua. Nos contratos com os fornecedores, eu tenho, por exemplo, nos contratos escolares, a gente tem que deixar claro, só um pequeno exemplo, que eu vou compartilhar os dados do aluno eventualmente, com uma empresa de contabilidade para fins de emissão de boleto ou de registro contábil, mas que eu vou também compartilhar com o banco para emissão de boleto, que eu posso ter que compartilhar com o jurídico, que eu posso ter que compartilhar com o marketing próprio, terceirizado. Isso tem que estar claro, e tem que haver o consentimento livre, específico e destacado para os pais. Então, por gentileza, esqueça o meu nome, mas não esqueça a importância da LGPD. Ela é muito forte, ela vai impactar muito as instituições de ensino. E principalmente instituições de ensino, né? E principalmente nesse momento de ensino remoto. Por isso que tantos memes vieram à tona, né, dos professores que foram pegos de surpresa, fazendo as aulas remotas. Então, se todos nos preocuparmos com este ponto jurídico, a gente passa por isso, as questões legais, né, a gente passa por isso com mais tranquilidade. Então, vamos aqui, quem mais escreveu? O Pedro escreveu, obrigado pelas explicações, muito esclarecedoras. O Grupo Oeste de Recife também gostou, a Gabriele. E aí, pessoal, ninguém tem mais, agradecemos a oportunidade. Ah, boa. O José escreveu aqui, agradecemos a oportunidade. Lembro que um entrave às escolas, por um lado, é a vigência da Lei número 9.870 de 1999, que tem de suportar o inadimplente até o final do ano letivo. Esse é o pior marco regulatório que a gente
lógico, do ponto de vista da escola, né? O pai não acha isso, mas que a gente percebe que o movimento do Congresso dos diretores representados nas escolas não articula a modificação dessa lei. É uma lei de 99, decorreu de mais de 26 medidas provisórias naquela época de negociação de contratos, e de lá para cá não mudou nada. É uma lei que ela é péssima para as instituições de ensino. Precisa de uma E aí eu modificação. tenho... Desculpa. Então, para quem ainda se preocupa com essa lei, se preocupa, quem aqui ainda não é parceiro do Isaac, o Isaac cuida deste lado justamente para que vocês, escola, você, José Carlos, possa ficar tranquilo e não se preocupar mais nem com essa lei, nem com a inadimplência, porque isso se tornou usual e comum, né? Algumas práticas dessa de pagamento ao final do ano. Então, o Isaac vem aqui para garantir a sua mensalidade mês a mês. Então, você já nem se preocupa mais com essa lei, nem com a regulamentação da lei, se ela vai proteger ou não o inadimplente. Alguém tem mais alguma? Temos 2 minutinhos, mais algum questionamento antes de encerrarmos? Hoje tivemos muita gente, Helder, bastante gente aqui no na nossa salinha, ouvindo a sua explicação. Quem não é do mundo jurídico, vou dizer por mim, tem muita curiosidade para saber alguns detalhes. O tempo não nos permite, e a detalhe, eu também não tinha uma ideia exatamente do que o grupo todo pode estar refletindo, mas a gestão jurídica ela é o ponto mais delicado hoje da prestação de serviço educacional, né? A gestão, porque quantos enfrentamentos nós tivemos que fazer esse ano, né? Notificações, reclamações, e-mails, acho que foi enlouquecedor, né? Para muitos diretores. Ninguém estava preparado para isso, né? José Carlos agradeceu a gente pelo esclarecimento. Pessoal, então a gente vai chegando ao fim da nossa aula de hoje. Foi um privilégio dividir esse momento com todos vocês e poder entender um pouquinho mais da questão legal, desse mundo jurídico, principalmente nesse momento de pandemia, de aulas remotas que vivemos. Só lembrando que não termina aqui. Acompanhe nossos canais, confira o calendário das lives, planejadas especialmente para facilitar a gestão da sua escola. Você, gestor do futuro, não pode ficar de fora. Se interessou pelo Isaac? Quer ficar livre da inadimplência, cobrança? Quer curtir só a parte boa, que é a educação? Responda a nossa enquete, que vai aparecer na tela nesse instante, e entraremos em contato com vocês. Obrigado pela participação e até a próxima. Obrigada, Helder. Obrigada a todos. Obrigado, boa noite.